Эта песня называется Just a Joke. Olá, estão na sala de jantar? Sala de jantar. Por que as pessoas da sala de jantar estão interessadas em nascer e morrer? As pessoas da sala de jantar, essas pessoas da sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar que estão interessadas em nascer e morrer. A gente pensa que um movimento cultural como o tropicalismo é uma coisa boba, engraçada, divertida, rebelde, inovadora para a época, ultrapassada para a nossa época, desvinculada de valores, mas não é. O tropicalismo é uma prova de que existe uma resistência cultural, existe uma voz de identidade na cultura brasileira que resiste à interferência, à censura, a ameaça de morte, a ditadura, o que foi o tropicalismo, o que fizeram os doces bárbaros. Por que esse nome, doces bárbaros? Por que novos baianos? Por que Rita Lee, Roberto de Carvalho foram presos? Ela foi presa várias vezes. Bem-vindo, todos que estão entrando, Eduardo, Pedro. Como é que uma moça que era supostamente uma moça nascida numa família com situação regular passava por tantas perseguições? Rovani, bem-vindo. Ia bater na cadeia, minha gente, porque uma moça como Rita Lee ia bater na cadeia. Vocês só veem hoje a senhora Rita Lee, a velhinha popstar do rock, mas existia uma Rita Lee que vinha buscando uma identidade nacional, que tinha uma inquietação de não aceitar aquela vertente imposta da ditadura, de que o artista precisava submeter sua própria arte à censura. Sônia, muito bem-vinda, Vitor, Gibson, André, Eduardo, Pedro, Rovani. Gibson já está aqui desde o começo. Então, Vitor e Sônia, muito bem-vindos. Bom dia, meu anjo. O que é, afinal, o tropicalismo? Por que eu preciso estudar tropicalismo em arte? O que isso tem a ver? A gente não ia falar sobre impressionismo, mas o fato é, o tropicalismo é uma forma de resistir também às academias, assim como foi o impressionismo. Então, a gente tem uma espécie de atualização desse gesto artístico de rebeldia. Eu vou ler aqui para vocês uma das músicas, como letra. Eu acho que vocês precisam agora se ocupar. Esse é um projeto, são 3 eixos na disciplina de vocês. Esse é o projeto de conteúdo estético. Vocês precisam carregar essa aura do tropicalismo para que vocês possam imergir nas atividades práticas, mas todas as atividades práticas, elas esperam estar contaminadas por uma estética estilística, e é o que a gente vai fazer iniciando hoje com o tropicalismo. Quais são as características desse movimento, também chamado de nacional? A gente sabe que desde a semana de 1922, que o Brasil quer uma autonomia das artes impostas pelo estrangeirismo. O Brasil quer uma autonomia de imprimir no próprio solo brasileiro revistas, a exemplo desta aqui, a revista Senhor, que tinha uma estética nova e que é uma reação de 2 irmãos que receberam um convite por uma visita de alguém que queria, de uma grande empresa editorial francesa, e que essa grande empresa editorial francesa queria imprimir na América do Sul as suas revistas, os seus jornais. Eram grandes conglomerados de imprensa, todos eles que faziam do prelo a sua fonte de renda, certo?
Então, a revista Senhor é exatamente uma resistência a uma não existência do Brasil na América do Sul, porque esses franceses que vieram até aqui escolheram a Argentina, e nós, brasileiros, fomos preteridos enquanto grande local de investimento dessas cabeças pensantes, desses grandes editores mundiais, né, a Calimar, as editoras mundiais da época, que já publicavam os grandes clássicos, que já publicavam os livros mais vendidos da época, os best-sellers daquele início aquela metade do século XX, certo? Estamos falando do ano de 1950. Ah, mas o tropicalismo é lá de 1970, né, Geórgia? Sim, o movimento musical se expande a partir de 1960 com as disputas dos festivais da canção. E aí a gente passa, por que a televisão foi inventada em 1950 no Brasil, ela chega em 1950, apesar de que eu tenho amigos que pesquisam imagens já em cor, produzidas pela... Olha, uma boa intervenção musical aqui. Ok. Vocês ouviram a música, não? Acho que não, né? Sim ou não? A música chega até vocês? Oi, Júlia, tudo bom? Luan, Vitor, Gibson. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo. Bem-vinda, Júlia. Só um pouquinho com sono. Estamos todos aqui, mas vamos adiante. Pelo menos a temática é divertida, né? Vamos estudar. Estamos aqui falando sobre as influências do tropicalismo na arte brasileira, certo? Aí, Geórgia, por que esse negócio de concretismo, neoconcretismo? Tinha se espalhado pelo planeta Terra, né, pelos continentes, e existia uma arte que esperava ser concretista. Uma arte concretista era uma arte que estava baseada na forma, e ela queria estar esvaziada de uma imanência da natureza. Ora, veja só, é impossível para um país tropical estar dissociado da sua natureza soberana. Então, por isso que a gente diz que o tropicalismo é uma arte concretista, é um modernismo, mas com um vínculo total à imanência da natureza. Então, por isso que a gente diz que é uma coisa totalmente nova, por isso foi preciso dar um nome e não usar o mesmo nome que se usava, por exemplo, nas artes plásticas. Um pensamento que afina, sobretudo com o de Ferreira Goulart, que é o sentimento em função da forma, e não o apagamento da natureza, dos sentimentos, das humanidades, das selvagerias, daquilo que está perto do coração selvagem, né, minha gente, para nunca esquecer a nossa referência maior, que traz essa hora para essa arte que vem sendo feita. Então, eu vou ler aqui Brazix Muamba. Viva Brazix, o jeito que tá, pau com pedra, pernas pro ar, dívidas ao Deus dará, darks, ditaduras. Viva Brazix, morrendo de dor, AIDS, quem faz amor, Angra 1, Angra 2, Angra 3 e depois anjo exterminador. Viva Brazix Muamba, Brazix Muamba. Viva Brazix, colônia, quintal, elite, rastaquera, baleias, botos, SOS, animal, nova era, já era, Brazix Muamba, viva Brazix, where the nudes come from? Where the nudes come from? Mãe gentil e fecunda, rock and roll, futebol e carnaval, bandas, bolas e bundas, Brazix Muamba. Essa letra de Rita Lee, esse momento em que eles produzem essa música, né? Eu tenho pesquisado isso a partir de livros, mas vocês podem fazer a partir da música e o devem, porque essa questão da sonoridade está muito emanada com essa produção artística. Então, para os que já entendem minimamente, Pedro,
Deixa eu ver quem mais chegou aqui. De música, de sonoridade, Vitor Hugo, Luan Gabriel. Quem tiver contato com algum instrumento, vai perceber que no uso das notas, que nessa sonoridade, essa musicalidade também traz uma autoria. Então, é importante a gente perceber, porque o Brasil só era recebido lá fora quando passou a ser recebido por meio da Bossa Nova. E a gente sabe que a bossa nova é a mesma coisa que eu estar comendo algum produto, um caviar. É só para quem pode comer caviar. Então, é só para quem pode também vender caviar. Não é o caso dos doces bárbaros, não é o caso dos novos baianos, não é o caso de Rita Lee, Roberto de Carvalho, não era o caso de Moraes Moreira, não era o caso de Alceu Valença, não era o caso dessa turma que estava construindo uma música da Tropicália num quintal, num terreiro, né, numa Kombi colorida, saindo por ali, juntando guitarra elétrica com o berimbau e fazendo uma música completamente autoral e nova, que não era baseada na ova do peixe, rica, cara, ostensiva. Não, era uma coisa que vinha, que surgia da natureza da rebeldia, da imanência de uma sonoridade que eles estavam produzindo com muita autonomia. Então, veja o quanto tem de resistência em Brazix Muamba. Não é só no título, não é só na forma de falar, não é como o Andy Warhol pegou a lata de sopa Campbell, ele disse assim, a gente é um produto, todo mundo está sendo reproduzido em série, é um pouco mais além, uma crítica um pouco mais avançada. É uma crítica que, por exemplo, coloca uma reconstrução na cor também. Esteticamente, existe muito da cor no movimento tropicalista. Então, o que eu quero é que vocês percebam o quanto a gente tem conteúdo estético nunca estudado, e que passa desapercebido por toda uma geração, inclusive não a de vocês, mas a minha, dos anos 80, que a gente chama de a década perdida. Jogue fora, bote no lixo, porque foi uma década que não tinha mais a resistência dos anos 70 e queria somente copiar um rock americano, e ainda tinha algum traço de resistência, talvez, nos Titãs, quando fala no tédio, na falta de criatividade, ou quando aquele outro grupo diz assim, pelado, nu, com a mão no bolso, porque não tem nada para dar. É uma década esvaziada pela quantidade de produto americano, de rock americano, de música americana, de filme americano, de lata americana, de coisa americana, não americana do Sul, mas norte-americana, né? Então, é aquilo que a gente esteticamente chama de década perdida, e eu vivi com muita dor essa década. Eu tive que reconstruir uma estética, eu tive que passar por vexames, assim, fazia vergonha, porque eu era diferente de todo mundo. Olha a minha roupa. Olha como era a vida da gente. Era assim, construindo uma coisa esquisita, desengonçada, cabeluda, sem sobrancelha feita, sem querer se render àquela estética comercializada fortemente desde a Segunda Guerra, sobretudo com a influência dos Estados Unidos, que tiveram um papel decisivo na vitória sobre a Alemanha. E aí a gente tem que reconstruir uma doçura própria, sentar com as pessoas na sala de jantar que só querem saber e nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, sem falar nada, sem interferir em nada, sem fazer nenhuma objeção a tudo aquilo que vem recebendo de produto importado, de informação pasteurizada, massificada, como um BBB, como uma coisa assim que você pega e diz, eu vou fazer disso o quê para a minha vida? Nada, é lixo. É trash, é Brazix Muamba. É nada do que vocês precisam para a vida, para criar a obra de vocês, para falar numa interferência artística para a vida de vocês, é absolutamente nada, certo?
Então, o que vocês têm que entender é que o tropicalismo é uma força de resistência que vai influenciar toda uma geração, que vai ser muito silenciada na base do medo, da tortura, do pânico, da perseguição, da censura, da ditadura, e que a gente precisa ter alguma consideração de compreender o que estão por trás dessas letras. Eu não sei se no ano passado eu cheguei a dialogar também com vocês sobre um dos homenageados do ano passado, que era o Reginaldo Rossi, agora ganhou uma estátua no Recife, porque realmente o brega foi reconhecido como uma expressão popular importante, ainda que seja um deus efebo com a cabeça cortada, ou uma romã espragatada no chão, a melhor romã do pé, você vai lá e arremessa, a título de dar sorte, você espatifa aquela fruta que ninguém pode mais comer, não pode extrair o suco, não pode fazer nada, porque você, por uma superstição, jogou fora, desperdiçou. O que é mais importante é que, pelo menos, aquele ritmo brega está respondendo a uma resistência cultural que fala da dor e da alguma coisa que diz de sofrimento por não encontrar um amor. Então, como a arte é uma busca por esse amor, por essa identidade, por essa verdade, ainda que seja por uma negação, por um esteticismo exagerado, melodramático, o brega tem seu valor no sentido de resistência cultural. É melhor do que estar, assim, incorporando ou comprando os artistas no Frank Sinatra, por exemplo. Então, aqui nos anos 80, a Rita Lee ela já está bem deteriorada, mas mais típica do que essa foto dela é porque há um esvaziamento cultural. Tinham sido muitos amigos mortos, muitas perseguições, muitas bravatas que foram encampadas por esses grupos iniciais, e que a gente vai ter, assim, sobretudo aqui em Pernambuco, infelizmente, um academicismo que vai valer mais do que essa expressão, não fosse Alceu Valença, não fossem alguns grupos de resistência, como Ave Sangria. Eu espero que vocês corram para conhecer o Ave Sangria, uma banda bem importante, e aí vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que essa influência faz algum efeito sobre as nossas vidas, certo? Eu vou tentar mostrar pelo menos algumas fotos também dos outros grupos, já que eu estou o tempo todo aqui mostrando a Rita Lee, né? Mas acho que vale a pena ouvir mais um pouco das letras. Doce vida essa minha, livre como uma andorinha que fugiu da gaiola para poder cantar melhor. Isso já é anos 80, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas, ao mesmo tempo que eles estão pegando essas referências gerais, por exemplo, a Rita Lee aqui, a Brigitte Bardot, com as duas, né, uma de cada lado da página, e ela vai fazer essa música, Bela Bebê, alô, alô, Brigitte Bardot, sou um roxinol verde, amarelo, azul, do sul, do céu, da América do Sol. Alô, alô, Brigitte Bardot, da minha gaiola, canto para você sorrir. Quando sei por que você chora, viva os animais, viva seus bebês, viva Maria ninguém, ninguém como a Bela Bebê. Tá? Então, assim, a gente tem essas referencialidades externas, mas ela diz, eu estou aqui falando da minha gaiola, é verde e amarela a minha gaiola, ela não é a sua, Brigitte Bardot. Tem aí uma questão do recorte do feminino também, os melhores da vanguarda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, são bons, eles são bons, mas há outros, tá? Vamos pensar de maneira bem aberta, vamos questionar as próprias premissas, vamos sair do lugar comum. Vejam que existiam todas as questões culturais, o Reginaldo Rossi não está aí à toa, né? Ele fala sobre questões... Chegou a imagem para vocês? Sim, sim. Por favor, Boa, então, pronto. Então, vamos lá. O Reginaldo Rossi, quando está lá no Brega, e diz assim... a pílula ainda nem existia, e sua mãe não deixava e tal, ele está mexendo em conceitos do jeito dele, claro que não é nem um pouco tropicalista, né? É melancólico, é brega mesmo, o nome é brega, o nome do estilo é brega, romântico, não precisa dizer, porque todo brega, para mim, já está subentendido que é romântico. Mas a Rita Lee, ela vai refazer, eu estou puxando primeiro a Rita Lee, a gente chega depois em Caetano Veloso. O que eu penso é que cada um deve se ocupar agora de formar seu grupo e fazer sua pesquisa.
que no máximo 4 pessoas para fazer a apresentação do grupo no meio virtual, nas próximas aulas, nos momentos seminários, né, que a gente tem que ter todo ano, a gente tem que abrir o calendário escolar para o momento de vocês exporem o conhecimento, o modo de vocês, as aulas são gravadas, eu boto no meu canal do YouTube, tá? Fica acessível para todo o meu público, são só 70 inscritos, mas esses 70 inscritos têm acesso à voz de vocês, à fala de vocês, de preferência abram a câmera para a gente ver o rosto de vocês. Não é grande coisa, mas o que eu puder fazer para trazer vocês para o universo do virtual real, que existe, que está circulando, que está subsistindo de alguma maneira, né, ou existindo dentro da sua resistência. Então, vocês têm que, cada um, se ocupar desses artistas. Pode ser o grupo dos Bárbaros, pode ser individualmente a Rita Lee, pode ser o Caetano individualmente, pode ser os Novos Baianos. Acho que é muito importante, Baby Consuelo, o Moraes Moreira, muito importante, Jorge Benjó, muito importante, o melhor guitarrista. Pepeu Gomes foi considerado o melhor guitarrista do mundo por um período. Quando a Tropicália está bastante em evidência, né, esse negócio do banquinho e violão, o barquinho da Bossa Nova cai no circuito internacional, nos shows, na Broadway, em todos os palcos de todas as grandes cidades do planeta, e a Tropicália ocupa esse espaço. Caetano fugindo, se exilando, vai morar em Londres, todo mundo sabe da música, né? Quem conhece aqui a música que ele fez em Londres? I'm running round and round, nowhere to go. Alguém conhece? London, London? Nesse período, a Tropicália começa a fazer um efeito. Pepeu Gomes foi considerado o melhor guitarrista em determinado período desses palcos todos internacionais, em Londres, em Nova York, na Broadway. Ele começou a ter uma visibilidade por esse trabalho com os Doces Bárbaros, com os Novos Baianos, os Doces Bárbaros. Eu vou mostrar aqui agora, diferente. Bom, Novos Baianos. Então, a gente tem todos eles praticamente reunidos numa comunidade, eles conviviam. Acho que Baby Consuelo teve 5 filhos, né? 5 filhas aí, não sei exatamente, mas algumas também, uma também parece que virou cantora, mas era uma convivência, assim, de comunidade que a gente chama de... Habitualmente a gente chama de hippie, mas se era no Brasil precisa ter outro nome, né, minha gente? Não era um movimento que vinha acontecendo lá de resistência à guerra do Vietnã, porque os americanos eram mandados na idade de vocês para se matar por causa de uma guerra que eles nem sabiam exatamente o que é que estavam fazendo no Vietnã, não sabiam a língua, só viam alguém de olho puxado e amarelo e puxava o gatilho, né? Então, existia esse movimento que foi chamado de movimento hippie, num formato lá nos Estados Unidos, em função da rejeição de toda uma sociedade da existência daquela guerra, e a gente vai ter o musical Hair como um símbolo desse período, mas aqui existe uma outra movimentação, e é importante que a gente tire as influências que estão sobre ela, sobre esse movimento, né, sobre essas influências, e a gente faça a nossa própria leitura, a nossa própria pesquisa, a gente colecione iconograficamente esse momento de forma muito independente, fazendo as nossas próprias reflexões, chegando às nossas próprias conclusões do que era de verdade. Era uma comunidade interessante, criativa, que vinha produzindo todas essas novas mídias, né? Essa musicalidade que acaba sendo incorporada pela massa, e pelas massas, né? E eles conseguiram chegar a vários países. Então, porque quando eu abro o livro aqui fica difícil, mas olha só. Eu acho que eu ainda estou em quadro, não sei, vai ficar difícil para vocês verem com um quadro menor, mas eu gostaria de trazer mais uma vez algumas letras da música de Rita Lee. Então, Balada do Louco, vocês se lembrem de Tom Zé também, não esqueçam de
alguns pernambucanos, Pacaembu, tem um disco que custa mais de R$ 500, quem tem um exemplar em casa, que era Zé Ramalho, Lula Cortes, né? Eu cheguei a conhecer pessoalmente o Lula Cortes, era um artista mesmo, assim, ele não só tinha essa participação pela música, eles fizeram esse disco, ele e o Zé Ramalho totalmente isolados numa terra rochosa, como se fosse quase uma experiência budista, assim, sabe, também, religiosa, de te extrair a música da pedra, desse lugar isolado, e é uma experiência, o disco é caríssimo, quem tem o disco, o meu, do Ave Sangria, ele recebeu uma dedicatória do Marco Polo, que era o vocalista, porque tem uma música que é em homenagem à cidade de São Paulo, chama Geórgia Carniceira. Então, eles fizeram essa brincadeira de me colocar no meio da roda aí, apesar de a personagem ser a cidade de São Paulo, a escarniçada. E aí, essas pessoas estão fazendo uma arte autoral de resistência, são absolutamente subjugadas. Quando a gente diz, os novos baianos eram hippies, né? Parece uma coisa, um raciocínio lógico, mas é uma simplificação tão grosseira, tão violenta, no sentido de perturbar a obra de arte e o trabalho artístico que eles vinham fazendo, que não cabe a vocês, que são pessoas inteligentes e sensíveis. Então, a gente tem uma artista, Simone Vilar, ela faz um tropicalismo em aquarelas, no dia de hoje. Eu conheci Simone num coletivo chamado Peligro, e era um lugar, uma comuna de artistas, e a Beatriz Bia Mello também é de lá, mas assim, Simone, ela faz, por exemplo, pinturas em paredes, baseado nesse tropicalismo que ela desenvolveu a partir da técnica do uso da aquarela. A gente tem o café da Fundação Joaquim Nabuco, o café da Fundação, que é ali no Derby, que foi todo decorado pela arte dela, é uma investigação boa de fazer. Então, vocês formem os grupos, por favor, façam as suas transparências, vocês vão dar os seminários, eu preciso ter acesso ao que vocês tomaram como célula de apresentação desses seminários e escolham os grupos, artistas, personalidades, pode ser a própria Simone, que faz aquarela, que é uma pernambucana. Ela é pernambucana, meu Deus, eu não sei, mas que é do dia de hoje, ela é uma tropicalista no dia de hoje, certo? Pode ser, como eu falei, Doces Bárbaros, ou Rita Lee em separado, ou Gilberto Gil em separado, ou Bethânia em separado, ou Gal em separado, ou Caetano em separado. Aí Chico Buarque, ele é tropicalista. Olha, eu acho completamente diferente o trabalho do Chico Buarque, é o que os Doces Bárbaros vinham fazendo. O fato é, os festivais da canção vão reunir esses outros artistas que vêm das comunas, que vêm desses lugares de criação coletiva, com outros que estão isolados numa determinada elite brasileira, que o caso do Chico Buarque é bem esse, o pai dele, né? Era um importante historiador, era um importante do Sérgio Buarque de Holanda, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então, ele se mistura a essa turma num trabalho de criação, depois, sobretudo, Bethânia, que vai gravar uma música de Chico Buarque, e essa parceria vai ficar bem importante. Enfim, mas é um contexto diferente. Eu quero que vocês reúnam essas características que são os eixos principais que provavelmente vocês vão ser exigidos no Enem, no SSA. É a questão do hibridismo cultural, a questão da poética modernista, o monumento central no país, Viva Bahia, Viva Bahia, quer dizer, as pessoas na sala de jantar estão interessadas em nascer, essas pessoas da sala de jantar que estão interessadas em nascer e morrer, quer dizer, existe uma simplificação do verso,
existe uma velocidade, né, uma aceleração do tempo, porque quando você coloca o verbo seguinte, já existe uma transformação toda desse universo. Então, como na música que eu li, existe uma rebeldia, né, existe um hibridismo cultural que faz uma ponte com o que está lá fora, mas existe uma crítica muito grande. Buana, por exemplo, é outra música que eu gosto muito, eu acho muito importante para uma análise. Buana, Buana, me chama que eu vou, sou tua mulher robô, teleguiada pela paixonite, que não tem cura, que não tem culpa pela volúpia. Buana, Buana, teu desejo é uma ordem, te satisfazer o meu prazer, o meu defeito é não saber parar, volúpia. Adeus, sarjeta, Buana me salvou, não quero gorjeta, faço tudo por amor. Buana, Buana, não sei cozinhar, mas sou carinhosa e tenho talento para boemia. Corre sangria nas minhas veias. Olha uma referência ao Ave Sangria. Volúpia, adeus sarjeta, Buana me salvou, não quero gorjeta, faço tudo por amor. O que vocês veem aqui é a própria Rita Lee reconhecendo a importância do Ave Sangria, que teve o disco censurado, porque existe uma música, os discos, os que foram produzidos e prensados na Rosenblit, né, foram recolhidos pela censura, eles foram perseguidos, a gente não sabe a que grau de tortura, porque ninguém fala nisso, não cabe falar, né, muito doloroso, e o que acontece é que ela reconhece aqui o Ave Sangria, ela dá alfinetadazinha na censura, você censurou o Ave Sangria pelo disco lá que tem a música do Seu Valdir, o senhor magoou meu coração fazer isso comigo, seu Valdir. Isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito um amor, enfim, é um homem se declarando para outro homem, e a censura achava que aquilo não era conveniente, que era uma pederastia e tal. E o disco foi recolhido, os meninos do Ave Sangria até hoje, você olha para eles, vê a marca da dor, da censura, né, da agressão que foi feita. Eles estão todos vivos, graças a Deus, eles fazem shows, se reuniram novamente, certo? E vocês, por favor, não ignorem essas expressões culturais que são tão importantes para a construção de uma história, né? Eu vou voltar aqui, eu acho que a nossa aula faltam 4 minutos para a gente encerrar, então, pelo menos para que a gente possa responder a perguntas, tá certo? Eu vou parar a apresentação, vocês fazem perguntas, eu estou à disposição, se precisar de material, se precisar de tirar foto, xerox, enfim, xerox é um crime, né, minha gente? Mas foto ainda dá. Aí a gente depois pode falar sobre isso no cinema, porque vocês pensam que o tropicalismo foi só na música? O que vocês acham? O tropicalismo foi mais na música, ou houve uma expressão forte do tropicalismo no cinema? Alguém se arrisca? Alguém se habilita? Cálice é do Gilberto Gil, é do Chico Buarque. Pai, afasta de mim este cálice, pai. Professora, a senhora sofreu diretamente a ditadura? Sim. Não era repórter, eu era uma jovem que perdeu a avó, porque minha avó teve que morar na Bahia, se esconder, porque meu tio era ligado ao Dom Helder. Queria ser padre, ele, mas os padres que queriam a reforma agrária eram perseguidos também. Isso, no teatro, no cinema, muito bem, Gibson. Muita força do tropicalismo no nosso teatro, muita força do tropicalismo no cinema, muito tropicalismo no cinema de Amin Stepple, que é o nosso homenageado do festival, que vocês vão estar construindo filmes. Tinha muita música de duplo sentido, o que havia era duplo sentido, exatamente, uma inteligência palindromesca. A Valovara na literatura é um marco disso, com o nosso querido Osman Lins, que vocês só conhecem por Lisbela e o Prisioneiro, Cláudio Rocha, certíssimo.
Mais que certo. Então, olha, aqui, por exemplo, eu tenho essa análise, o vitral ao sol, o osmalins. Ai, Cristo! O osmalins também serve para vocês. A referência do Angulomango, do Raimundo Carreiro. É uma história muito interessante, se passa durante o carnaval. Muita gente leu esse livro agora que não pôde viver o carnaval. Glauber Rocha, certíssimo. Osmalins, vitrais ao sol. Aqui está uma conotação, a capa está muito, né, arrastando uma questão, novamente, caviar. Porque é uma maneira de caviar, né, minha gente? Não sabe o quanto um peixe frito na praia é bom. Mas é isso que vocês devem investigar a fundo, essa é a nossa temática, tá? Olha, Betsa Lero Lero é um filme de Amin Stepple e Lírio Ferreira. Saúde é a primeira palavra que soa importante na música Saúde. Me cansei de Lero Lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima, nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Ok, Rita Lee canta muito melhor do que eu também. Se não me engano, o teatro foi reconhecido José Celso Martinez. Muito bem, excelente. E a nossa querida Karina Bush estava lá. Fala. Isso, Gibson. Fala alguma coisa. Tá certo? Pera, é porque eu tô na sala, professor. Oh, meu Deus, assim fica difícil. Mas mesmo assim eu tô assistindo a aula, o que importa é isso, né? É verdade. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu já não vou tomar o tempo de vocês. Obrigada, Gibson. Chegou primeiro. Júlia, Vitor, André, Sônia, Pedro, Vitor, Kaique, Luan, Gabriel, Eduardo Renan, né? Porque eu acho que a turma também tem 2 Eduardos. No grupo separado não deve ter ficado. Tá só você, Eduardo. Como Eduardo. Isso aqui é aluno, é verdade, Vitor. Obrigada, minha gente. Foi maravilhoso, viu, Gibson? Celso Martinez, Glauber Rocha, grandes referências. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Um abração. Beijo. Até já, minha gente. Ao vivo e a cores. Mandem brasa. Professora. Tchau, meu amor. Arrase na sua transparência, na sua apresentação. Estou aguardando para postar no meu canal. Combinado? Sofri diretamente, sim, mas agora tudo passa. Tchau, meu amor. Tchau, Sônia. Beijo, beijo, Luan, beijo, Vitor, beijo, Júlia. Manda brasa na transparência de vocês, tá? Um cheiro. Me cansei de lero, lero. Dá licença, mãe. Eu saí do sério, sim, quero mais. Saúde. Me cansei de escutar opiniões. Olha só. Como ver um mundo melhor. Maria Mole. Lenga, Maria Mole, só para te passar. Trabalho que vou nenhum, não faz força. Nem que só tá com lero, lero, pra bater o dedo do nariz na leca de chiclete. Nunca rapa a perna com gelados. Gelados tenho Maria, gosta só de namorar bem. Fica de paixão, não usada de sabão. E o namorado dela é outro nome.